Meus queridos irmãos, você está no canal IEADSE Pilarzinho, lugar de gente feliz e vitoriosa. Eu sou o seu irmão em Cristo, Jonatas Paulo, e hoje nós daremos continuidade ao segundo trimestre de 2020 na lição dos jovens, que tem como tema Tempos de Conquista. E hoje nós chegamos na lição de número 6, do dia 10/5 de 2020. E gostaria de destacar para você que já estão disponíveis as demais lições, as demais aulas, aqui no nosso canal IEADSE Pilarzinho. Glória a Deus. O título da nossa lição é O Encontro com Deus, a lição de número 6. O texto do dia está em Josué, capítulo 5, no verso 15, que diz assim: Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? A síntese: ninguém tem um encontro com Deus permanece da mesma maneira. O texto bíblico está em Josué, no capítulo 5, do verso 13 ao 15. Você pode acompanhar aí na sua casa e ler todo o texto bíblico. A introdução diz assim: encontros com Deus são sempre marcantes, pois ninguém sai da presença do Eterno da mesma maneira. Moisés teve um encontro com o Senhor no deserto, onde viu uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Então Deus bradou dizendo que não se aproximasse, antes tirasse as sandálias dos pés, porque o lugar em que estava era a terra santa. Tal encontro marcou o início da sua liderança junto aos hebreus. Veremos que com Josué, de maneira semelhante, o Altíssimo também teve um encontro inesquecível. Aquele soldado efraimita, servidor de Moisés, precisava saber quem realmente estava no comando. O Senhor se revela a Josué para fortalecer-lhe a fé, pois haveria muitas guerras e muitas terras a serem conquistadas. 2 pontos eu destaco aqui na introdução. O primeiro, que encontros com Deus são sempre marcantes, são sempre maravilhosos. Todos os encontros que nós temos com Deus são marcantes. E eu me lembro do primeiro encontro que eu tive com Deus. Você se lembra do primeiro encontro que você teve com Deus? Acredito que tenha sido marcante e inesquecível. Também Moisés, o texto nos conta que teve um encontro com Deus onde que a sarça ardia, mas não se consumia. Um acontecimento maravilhoso. O segundo ponto é que Josué era servo de Moisés. Josué era servo de Moisés, e isso nos traz algo para a nossa reflexão. Quem nós escolhemos como referência? Quem nós escolhemos para servir? Será que nós estamos atentando para quem nós estamos servindo, com quem nós estamos andando? Eu gostaria de ler alguns textos com você para destacar para você a respeito dessa introdução, que está lá em Provérbios, no capítulo 3, no verso 20, que diz assim: Aquele que anda com sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Olha que provérbio maravilhoso, Ou também temos aí o provérbio popular, O dito popular, aí podemos dizer assim, que diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Josué soube escolher, com quem ele estaria e quem ele serviria, Ele esteve ao lado de Moisés, nas batalhas ao lado de Moisés, e nós vemos aí que ao findar o ministério de Moisés, a liderança de Moisés, Deus levanta Josué para estar na frente do povo, uma forma de honrar Josué, eu vejo essa forma de honrar as escolhas de Josué. Que você possa escolher na sua vida com quem você anda, escolher bem as pessoas que estejam ao seu lado. O primeiro tópico, ele diz a antessala da batalha. Josué busca a vontade de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos? Quando nós temos a certeza de buscarmos a vontade de Deus antes de tomarmos qualquer decisão, buscar a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? O apóstolo Paulo destaca 3 atributos da vontade de Deus, que está registrado em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, que diz assim:
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, aqui está os 3 atributos da vontade de Deus: boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o lugar mais seguro para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Por que é no centro da vontade de Deus? Porque no centro da vontade de Deus, quando nós buscamos a vontade de Deus, nós temos proteção, nós temos provisão e nós temos paz. E o texto, no subtópico, diz assim: diante da responsabilidade histórica de fazer uma das maiores de todas as guerras, Josué se retirou sozinho, certamente para refletir, orar e estabelecer estratégias. Gostaria de destacar aqui, nesse subtópico 1, que Jesus nos trouxe uma lição no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o verso 6, que diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que está em secreto, porque o teu pai que está em secreto te recompensará publicamente. Josué se retirou sozinho para refletir, para falar com Deus, né? E ele teve um encontro poderoso, maravilhoso. O anjo do Senhor se manifestou, apareceu para ele. Por quê? Ele teve uma decisão, ele tomou uma atitude de se retirar, falar com Deus, refletir, né? Tiago também, no capítulo 5, no verso 16, diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então não deixe de orar, meu irmão, não deixe de clamar, de dobrar os teus joelhos, peça ao Senhor a estratégia, a direção correta, que Deus vai te responder assim como ele respondeu Josué. E também destacar que Josué sabia das responsabilidades históricas. Ele sabia quem era Moisés e sabia da promessa de Deus para o povo de Israel. Então, ele tinha consciência do que estava sobre os seus ombros. Por isso, ele tomou a decisão de buscar a vontade de Deus. Queria destacar para você que muitos de nós queremos a posição, queremos o cargo, queremos, né, a liderança de algo para fazer, só que às vezes nós não queremos as responsabilidades, né? Esses 2 pontos precisamos também destacar aqui, que nós precisamos saber que com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Olha para você ver, os discípulos de Jesus, quando estavam com Jesus, eles não pediram para Jesus nada além do que: Jesus, ensina-nos a orar. Né? Os discípulos de Jesus, em Lucas 11, eles pedem para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. Então aqui fica uma lição para nós, para que nós venhamos cada vez mais nos relacionarmos com Deus, para aprender a falar com Deus, para aprendermos cada vez mais a entender nesse relacionamento maravilhoso que é com o nosso Senhor, o que Deus espera de nós, o que Deus quer de nós e como nós devemos falar com Deus para que nós venhamos receber de Deus as estratégias. Amém? A medida das injustiças dos amorreus tinha se completado e Deus faria algo a respeito. Meus irmãos, a iniquidade, a taça de iniquidade daquele povo dos amorreus já haviam transbordado diante de Deus. E Deus traria justiça através de espada, né? Um exemplo disso é em Sodoma e Gomorra. A taça de iniquidade transbordou e Deus trouxe juízo sobre aquele povo. E isso traz uma lição para nós, que nós devemos ter cuidado com o nosso comportamento, com a nossa vida, para que a taça de iniquidade não encha, para que a gente não venha experimentar a ira de Deus nas nossas vidas. Porque o resultado disso, irmãos, quando a taça de Deus se transborda, é o juízo divino. Subtópico 2, Josué visita o lugar da batalha. Quero ler o 3º parágrafo que diz assim: visitar o campo de guerra e traçar estratégias era responsabilidade de Josué. Entretanto, fazer desmaiar os ânimos dos adversários, derrubar as muralhas e conceder a vitória seria responsabilidade do Senhor. Irmãos, olha que coisa mais linda, que por mais que nós tenhamos fé em Deus, né, por mais que nós tenhamos fé nas promessas de Deus, isso não exclui as nossas responsabilidades. Josué sabia disso e sabia das responsabilidades que ele tinha. Então ele foi visitar o campo de batalha e traçar as estratégias. Mas a vitória certa vem da mão de Deus. Por quê? Quem desmaiaria os ânimos do adversário, quem derrubaria as muralhas e concederia a vitória, seria o próprio Deus, né? Então aqui fica uma lição para nós.
Prosseguindo para o subtópico 3, Josué busca uma visão estratégica. O último parágrafo, gostaria de destacar nesse subtópico 3, que diz assim: Josué, enquanto olhava, considerava as hipóteses, examinava os caminhos, inspecionava as probabilidades, percebia os percalços. Em nossas lutas, sejam elas grandes ou pequenas, não devemos agir com imprudência, mas atentar claramente para, em tudo, esperar a resposta de Deus. Olha só que coisa mais linda. E eu gostaria de ler com você o texto que se encontra lá em Jeremias capítulo 17, 7, que diz assim: Bem-aventurado o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Josué ele busca uma visão estratégica, mas a confiança dele, ele sabia que a vitória seria da mão do Senhor. Gostaria também de ler com vocês Salmos, capítulo 20 e o verso... Nos Salmos 20, melhor dizendo, Salmos não tem capítulo, é Salmo, ele é numérico porque é poético, é Salmo 20 e o verso 7. Vamos ler? Salmos 20, verso 7 diz assim, ó: Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Que você nessa manhã possa confiar em Deus e saber que por mais que Deus te deu estratégia, por mais que Deus te deu para você meios para você guerrear, para você batalhar, saiba que a vitória certa vem da mão do Senhor. O subtópico 2, Deus se revela a Josué. Deus ele sempre quer se revelar a nós, né? Em Jeremias, capítulo 33 e verso 3, diz: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e incríveis que não sabes. O interesse maior, meu irmão, é sempre de Deus. Deus quer se revelar a nós. Basta que eu e você se cheguemos mais perto de Deus para que nós venhamos conhecê-lo, para que nós venhamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E Deus aqui ele se revela a Josué. No subtópico 1, o Senhor dos Exércitos. Ele se revela como o Senhor dos Exércitos para Josué. Olha aqui, agora ele se declara por intermédio do seu anjo, como Deus Todo-Poderoso na guerra. Aqui nessa aparição deste anjo para Josué, foi uma forma teofânica, né? A Bíblia aponta para Jesus, o anjo do Senhor, lá com a letra maiúscula, anjo do Senhor, apontando para o Cristo, que ele apresenta-se como o Deus Todo-Poderoso, ou seja, Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, né? O Deus Todo-Poderoso na guerra. Na verdade, o eu sou o que sou indica que o nosso Deus será o que for necessário que ele seja, inclusive o Senhor irresistível e poderoso na guerra. Está lá em Salmos 24 e 4. Eu queria destacar para você aqui que por mais que nós tenhamos batalhas, desafios na nossa vida, você precisa entender este princípio. Só entre na batalha que Deus estiver envolvido. Não entre em batalhas que Deus não estiver com você, porque você não vai vencer, né? Agora, se o Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, estiver com você, entra nessa batalha confiante, convicto, porque você vai receber a vitória. Subtópico 2 diz que, perto de Deus, no último parágrafo, o Eterno procura os verdadeiros adoradores, para colocá-los em lugares estratégicos. O que aconteceu com Noé, Jó, Moisés, Josué, Davi, Daniel, dentre muitos outros. Né? Em João, no capítulo 4, no verso 4, do 23 ao 24, eu gostaria de ler com você esse texto. Diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aqui Jesus falando com a mulher samaritana. Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus conhece os verdadeiros adoradores, Deus também conhece os falsos adoradores. Que nós venhamos
adorar a Deus com verdade no nosso coração, com sinceridade, sempre lembrando que nós precisamos ter um coração arrependido, um coração sincero, que Deus nos dê a graça para que nós venhamos ser encontrados como verdadeiros adoradores. Amém? Tópico 3, um novo tempo marcado pela espada. Como eu disse no outro subtópico, a espada ela remete a juízo de Deus, né? Eu gostaria de ler com você o subtópico 3, que diz assim: porém agora quando o príncipe do Senhor dos Exércitos aparece a Josué, em suas mãos não havia um cajado, mas uma lança. Josué capítulo 8 e 18. Isso significa que um novo tempo se iniciava e o foco desse período seria a conquista pela espada, conduzida pelo príncipe do exército do Senhor e também pela lança de Josué. A conquista da terra exigia o esforço do homem. Deus daria a vitória, Deus derrubaria os muros, Deus daria as estratégias para Josué, mas Josué também teria que batalhar, teria que se esforçar, teria que pelejar, usar a sua lança, né, guerrear contra aquele povo, os amorreus. Né? E nós vemos a diferença, que na mão de Moisés Deus coloca um cajado, agora na mão de Josué Deus coloca uma lança, né, para guerrear. São ministérios diferentes aí que nós podemos analisar e estudar com calma. Eu queria ler com você para fechar esse subtópico, Deuteronômio capítulo 9, verso 4 e 5, que diz assim: quando, pois, o Senhor, teu Deus, os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade das nações. Veja aqui, o texto nos traz claramente que não era por causa deles, mas por causa da impiedade das nações. E isso quer dizer uma coisa, meus amados, que quando a impiedade, quando a taça da impiedade transborda, Deus traz juízo. Então esse povo recebeu o juízo de Deus porque a taça de iniquidade transbordou, né? E se fosse outros povos, Deus também traria juízo. Então é muito interessante essa lição para nós entendermos o contexto histórico de Josué. Seguindo a nossa lição, no capítulo 3, Deus fala a Josué. Meus irmãos, Deus sempre fala conosco. Deus sempre usa instrumentos, vasos de Deus, profetas, para falar conosco. Deus ama ter um relacionamento com o homem, com a mulher, né? E aqui nós vemos que o nosso Deus não é como os outros deuses. Salmo 115, abra sua Bíblia. Salmo 115. A partir do verso 3, mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tá aí. Salmo 115, a partir do verso 3, mostrando que o nosso Deus é diferente, o nosso Deus está vivo, o nosso Deus está sentado no seu trono e tem todo o poder, ele é onipotente, onipresente, onisciente e fala com o seu povo através da sua palavra, através dos textos bíblicos, que é a própria boca de Deus, e também ele usa os instrumentos de Deus, que são os profetas, para falar com o seu povo. A falta de discernimento, no subtópico 1 do tópico 3, falta de discernimento espiritual. O parágrafo diz assim, o último parágrafo: peça ao Senhor que lhe conceda discernimento espiritual, para que você saiba diferenciar aquilo que é divino do que é carnal. Paulo já vai nos dizer em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 10, a respeito dos dons espirituais que nós devemos pedir
o dom do Espírito, para nós sabermos com quem nós andamos, quais são as pessoas que estão à nossa volta, para nós discernirmos o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Nós precisamos ter discernimento espiritual. Isso é uma coisa fundamental para a vida do cristão, para a vida do servo de Deus. Ele precisa ter discernimento espiritual, porque nós vivemos dias terríveis, né? Dias que as pessoas estão com o seu coração voltado para a maldade, com o coração voltado para a iniquidade, e nós precisamos saber quem são as pessoas que estão à nossa volta, o que nós devemos fazer, qual é a melhor decisão a se tomar. No livro de Mateus, capítulo 14, verso 20, os discípulos estavam no barco e tiveram medo, porque faltou-lhes o discernimento espiritual. Pedro foi o único que tinha um pouquinho de discernimento espiritual e conversou com Jesus, se relacionou com Jesus, e aí Jesus o convidou para andar sobre o mar. Mas os outros discípulos tiveram medo, eles acharam até que era um fantasma. Para você perceber a falta de discernimento espiritual, às vezes nos priva de um relacionamento com Deus e de experiências miraculosas na nossa vida. Quando nós temos discernimento espiritual, nós provamos dos milagres, nós experimentamos das bênçãos da mão de Deus, que você possa receber de Deus esse dom, que é o dom do discernimento. No subtópico 2, Josué, o adorador. Diz assim: nós não estamos sozinhos em nossas batalhas, pois Deus e os seus anjos lutam em nosso favor. Josué, depois de reconhecer a presença do Senhor, o adora. A adoração é um gesto de gratidão. Meus amados, nós aqui precisamos destacar pelo menos 2 pontos. Primeiro, que nós não estamos sozinhos nas batalhas, que Deus e os seus anjos lutam a nosso favor. E eu quero te mostrar isso na Bíblia, lá em Salmos 91 e 11. Salmos 91 e 11 diz assim, ó: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Deus tem os seus anjos para guardar os seus servos, para trabalhar em favor dos seus servos. Então não tema, não tenha medo, acredite, Deus nos altos céus tem um exército de anjos disponível, não está ocioso, eu sempre falo isso, que os anjos do Senhor não estão ociosos, meus irmãos, eles estão lá adorando a Deus e trabalhando a favor dos seus servos, trabalhando para Deus. Então saiba que tem um exército de anjos disponível ao seu favor. Também lê Salmos 34, no verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Oh, glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Deus está com você. Deus tem os seus anjos disponível para batalhar, para trabalhar ao seu favor. Então confie e acredite. O segundo ponto que eu destaco aqui, a adoração é um gesto de gratidão. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é e louvamos a Deus por aquilo que Ele faz, né? Nós sabemos que o nosso Deus é poderoso, é maravilhoso, é glorioso, e a adoração a Deus é um gesto de gratidão. Quando nós adoramos a Deus, erguemos as nossas mãos, nós cantamos louvores ao Senhor, nós estamos agradecendo a Deus. Nós estamos sendo gratos a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. Meu irmão, que a sua adoração seja uma adoração sincera, por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus faz, né? Que nós possamos cada vez mais nos prostrarmos diante de Deus em forma de gratidão pelas vestes, pelo alimento, pela vida, pelo ar que respiramos, né? Que isso agrada aos olhos de Deus. Aqui no subtópico 3, tire as sandálias dos teus pés. O segundo parágrafo diz assim: reverência ao Senhor, pois Deus é santo. Ele exige santidade e reverência daqueles que se aproximam dele. Sem reverência e consciência de quem Deus realmente é, não podemos ter uma vida de comunhão com Ele. Eu gostaria de ler com vocês Hebreus capítulo 12. Hebreus 12 e 14. Que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu amado, minha querida irmã, nós estamos
chegando ao fim da lição, nós desejamos ir ao céu de glória, morar nos céus. Só que nós precisamos entender que sem santificação ninguém verá o Senhor. É necessário que a gente se separe do mundo, que a gente tenha uma vida de santificação para que a gente possa agradar ao Senhor nosso Deus. Josué tirou as sandálias dos seus pés, pois o lugar que ele estava pisando era santo, né? E foi uma reverência, foi um modo dele ter reverência ao Senhor, tirando as sandálias dos seus pés. Então, Deus sempre exigirá de nós santidade e reverência para que a gente venha se aproximar, para que eu e você possa se aproximar de Deus. Também, em 1 Pedro, capítulo 5 e 16, está assim, escrito assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aleluia! Em toda a nossa maneira de viver, que nós venhamos ser santo, porque o nosso Deus é santo. Em Isaías capítulo 6, verso 3, está escrito assim: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Uma vez que aceitamos Jesus, logo temos o Espírito Santo, e é Ele que nos conduz a uma vida de santidade. Então, nós precisamos caminhar por este caminho de renúncia, renunciar ao mundo e vivermos uma vida de santidade. E eu finalizo essa aula dizendo para você que você tem uma experiência como Jó, no capítulo 42, verso 5, que diz assim: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Que você possa falar como Jó, que essa lição possa te ensinar, dia após dia, você ter uma experiência com Deus para viver uma vida de santidade com Deus e experimentar de Deus os milagres das suas mãos. Eu desejo a você um ótimo dia, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o nosso Brasil. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.